Cadê a irmãzinha Carmen? Carmen, por favor. Nós vamos estar orando pela Carmen, que ela vai estar repartindo a palavra que o Senhor colocou no coração dela. Vai estar entregando para a igreja, amém? Vamos orar por ela, pedindo que o Senhor enche esse vaso, amém? Pai querido, nós colocamos a vida da tua serva na tua presença. Pai, que o Senhor use os lábios, Senhor, da Carmen. Pai, que o Senhor use esse instrumento, Senhor, para trazer edificação para o teu corpo, Pai. Flui, Senhor, a tua palavra através da vida dela, Pai. Que ela seja agora um canal limpo, purificado, Senhor, para que a tua palavra desça, Senhor, sobre ela. E, ó Deus, passe pelos lábios dela, Senhor, e dessa forma chegue até o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, abençoe e guarda ela agora e após a pregação, Senhor, que ela seja guardada e respaldada pelo teu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Sem abracinhos. Esse é seu. Esse aqui é seu. Boa noite a todos. Eu confesso que a hora que eu entro aqui, o dia que eu vou pregar, minhas pernas estão tremendo, mas a hora que eu chego e vejo esse louvor maravilhoso, que a gente sente a presença do Espírito Santo, nossa, eu me encho tanto do Espírito Santo que daí me dá uma paz tão grande, eu agradeço ao Senhor. Toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. E usa a minha vida, assim como o Senhor falou comigo, fale com a sua igreja, Deus Pai, em nome de Jesus. Então, esses dias, Deus estava tocando muito no meu coração, a respeito de legado. Qual o legado que nós vamos deixar para a próxima geração? Qual o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual o legado que nós vamos deixar para as pessoas? Então, ele me deu uma passagem do rei Davi, porque, antes de eu ler aqui a passagem do rei Davi, vou dar só uma explicaçãozinha. Herança é aquilo, herança são os bens materiais, são móveis, imóveis, dinheiro que os pais, quando morrem, deixam para os filhos. E antes, eu confesso, eu me preocupava muito, porque eu já dei um testemunho aqui, que meu pai ganhava pouco, mas ele era uma pessoa que gastava o que ele ganhava só, então ele guardava dinheiro, ele fez seguro de vida, ele fez as coisas tudo certinho. E quando ele faleceu, ele deixou um seguro de vida para a gente, então ele era um exemplo para mim. Então, esse legado dele, de ser honesto, de respeitar as pessoas, de ser humilde, essas coisas, são legados que os pais da gente deixam para a gente. Só que hoje o que eu vejo, que o principal legado que a gente tem que deixar para as gerações futuras, para os nossos filhos, é Jesus Cristo, a vida eterna. Porque dinheiro é muito bom a gente receber uma herança, isso e aquilo, mas dinheiro, nossos filhos vão ser fortes, vão trabalhar, vão fazer um monte de coisa. Mas o legado que é Jesus Cristo, se relacionou com ela, ela teve um filho e não teve esse pecado de adultério, mas ele não se contentando com esse pecado, o que acontece? Ele vai para outro pecado. Ele pega Urias, coloca na frente. Lembra que ele falou? Ele queria que Urias se deitasse com a esposa, porque ela estava grávida. Então, o filho, ele queria que parecesse que fosse dele. E Deus vendo tudo isso. Mas daí o que acontece? Na batalha, já que ele não quis se deitar com a esposa, Urias, ele foi colocado na frente e ele foi morto. Então, olha, 2 pecados. Então, um pecado vai chamando o outro. Eu lembro sempre aquilo que o pastor Amir fala. A ponta do sapato de Satanás. Ele coloca a pontinha na porta da gente, a gente fala, esse pecadinho não é nada, deixa. E aquele pecadinho vai ficando um pecado maior, maior, maior. E é o que aconteceu com o rei Davi. Então, isso é bom para a gente ver que o rei Davi, ele era segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era rápido em pedir perdão, mas ele não pedia, não é simplesmente pedir perdão, ele tinha o arrependimento.
porque a gente tem que ter o arrependimento. Nós somos pessoas que a gente erra, mas a gente tem que estar se alinhando às coisas do Senhor. Então, ele foi rápido em pedir perdão. E daí, o que aconteceu com ele? Nessa passagem do filho Salomão, ele está dando os conselhos para o filho dele. Ele falou, se você quer que o seu reinado prospere, que dê tudo certo, você coloca Deus em primeiro lugar. Tudo que você for fazer no seu reinado, você consulta o Senhor sempre. Obedece os mandamentos do Senhor, obedece os ensinamentos do Senhor. E tem aquela passagem do rei Salomão, que foi pedir, que ele sonhou, e o Senhor falou com ele através de sonho, pede o que você quer. E ele pediu sabedoria. E ele pedindo a sabedoria agradou muito ao coração do Senhor. Por quê? Porque Deus, o que as pessoas pedem? A gente quer dinheiro, a gente quer fortuna, a gente quer, no caso de Salomão, que destruísse os inimigos, que o reino dele prosperasse, que isso aqui, mas não, ele pediu sabedoria. Só que através da sabedoria, para ele discernir entre o bem e o mal, através dessa sabedoria, Deus se alegrou. E daí entrou todas as bênçãos. Então, dessa passagem, olha quantas coisas boas o Senhor fala. Se vocês seguirem os meus mandamentos, se vocês tiverem intimidade comigo, tudo que vocês fizerem na vida, vocês me procurarem, tudo eu vou dar para vocês, que são as bênçãos. Então, através do rei Davi, a gente viu isso, e a gente viu, ele peca, ele errou, mas ele foi rápido em arrepender-se. E ele era totalmente dependente do Senhor. Isso tocou muito no meu coração. A gente tem que ser totalmente dependente do Senhor. E, ultimamente, eu estou vivendo assim. Tudo, as coisas que eu tenho medo, antes eu ficava apavorada. Agora não, eu falo, Senhor, eu não tenho poder, eu não tenho capacidade. Se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo ficar de pé. Então, esses dias mesmo eu estava falando com o Beto, tudo que a gente lê na Bíblia está acontecendo. Os milagres, a gente está vendo, vivendo de milagres. E às vezes antes eu não tinha, sabe, essa capacidade de ver tanta coisa boa, mas agora não. Tudo que eu vejo, vem tudo de encontro. Se a gente começar a testemunhar todas as bênçãos que o Senhor está dando, todos os livramentos que o Senhor está dando nas nossas vidas, a gente fica maravilhado, porque a cada momento, a cada dia que a gente mergulha na palavra do Senhor, o que acontece conosco? Deus vem e coloca a mão sobre as nossas vidas, às vezes não é o que a gente quer, mas o Senhor tem sempre o melhor para todos nós. Então, o rei Davi é isso. Ele construiu o reino dele, a tropa dele militar era super, sabe, correta. Ele tinha um padrão, assim, tudo correto. Por quê? Porque ele sempre consultava o Senhor. Tudo bem, ele deixou isso para Salomão? Deixou. Mas o maior legado que ele deixou foi a obediência às coisas do Senhor. Não vou entrar em detalhes, porque daí Salomão se relacionou com muitas mulheres, daí entrou idolatria, um monte de coisa. Mas nessa passagem, é o rei Davi falando, filho, se você fizer isso, você prosperará, porque você está dentro dos propósitos do Senhor. E voltando àquilo lá que eu falei dos filhos, Abisalão e Adonias. Adonias entrou lá, tomou o reinado, e daí Betseba foi lá com o profeta Natã, e ela cobrou do rei Davi. Falou, meu rei, você não tinha prometido que Salomão ia ser o seu sucessor? Daí o rei falou sim. E realmente, Salomão entrou. Então, tem essa passagem que a gente toma como lição também. Não adianta a gente querer fazer as coisas que não estejam na vontade de Deus, que nem Adonias. Ele foi lá, ele quis assumir o reinado, porque tem uma passagem que também fala que o rei Davi, tudo que Adonias fazia, ele não corrigia. Então, o que acontece? Ele pensou, vou tomar o reino, vou sentar, e meu pai não vai fazer nada, mas não. O rei Davi determinou, e Salomão foi o sucessor. E antes do rei Davi morrer, ele teve tempo
Se você ler Crônicas, como eu disse, 1 Crônicas, de preparar o filho dele. Então, é isso que o Senhor tocou no meu coração. Qual o legado que devemos deixar para os nossos filhos? Como nós vamos prepará-los? Por quê? O que o Senhor tocou muito é isso. Nós estamos aqui. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas a gente está tendo muitos indícios. Então, pode ser daqui 5, 10, 15, 20 anos, 30. Mas eu penso nas gerações futuras. Eu penso na minha filha, nos netos que vêm, eu penso nos adolescentes, nos jovens daqui, nas pessoas que não conhecem Jesus ainda. Eles vão ter que estar fortalecidos, porque eles vão passar pela grande tribulação. E a grande tribulação não vai ser só isso. Eu acho que semana passada que o pastor Amir falou, que ele tinha falado assim, que as pessoas falam, numa igreja, chega e fala, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador ou só como Salvador? Levanta a mão e pronto. Gente, aceitou, mas se não tiver mudança, não tiver transformação de caráter, para a gente conseguir a vitória, a coroa da vitória, a gente tem que ter transformação de caráter, a gente tem que buscar a santidade, a gente tem que ser imitadores de Jesus Cristo. Porque não é simplesmente, eu acredito em apostasia, eu acho que o pastor Amir também. Por quê? Uma vez salvo, sempre salvo, não. Se você se afastar das coisas do Senhor, se afastar e ficar só nas coisas do mundo, Jesus volta, e daí? Daí você só aceitou, mas você não teve transformação nenhuma. Seu caráter continua o mesmo, você continua fazendo todas as coisas erradas que não agradam ao Senhor. Então, para ter essa mudança, tem que ter a transformação do caráter. O Espírito Santo tem que tocar no coração. E para o Espírito Santo tocar no coração, você tem que buscar o Senhor, você tem que ter intimidade do Senhor. As coisas não caem assim simplesmente, porque a partir do momento que você começa a ler a palavra, é a partir do momento que a sua vida vai se transformando. Sem ler a palavra, sem vida de oração com o Senhor, sem intimidade com o Senhor, você não tem transformação na sua vida. Você vai entrar e sair do mesmo jeito. Então, é isso que Deus tocou no meu coração a respeito do legado. A gente tem que levar Jesus, que é o verdadeiro caminho, é a verdade. E o que Jesus falou para a gente? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo, o que acontece? Eu não vou pecar. Por quê? Eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou fazer coisa errada, porque se eu vou amar o próximo, é difícil? É difícil. Mas se eu for amar o próximo como eu amo a mim mesmo, eu vou querer fazer as coisas boas. Então, esse mandamento é muito completo, e é isso que a gente tem que levar para as pessoas. E Deus tocou também muito a respeito de discípulos. O que é um discipulado? Um discipulado é assim, você lê a palavra do Senhor, você aprende a palavra do Senhor e você vai levando para as pessoas. Porque aquele ide fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sim, mas a gente tem que fortalecer, a gente tem que estar ali com a pessoa, porque senão a pessoa simplesmente vai falar, aceito Jesus, e não tem a transformação, não tem a mudança, não tem nada. Então, eu estava vendo aqui, eu pus aqui 5 regrinhas para que a gente consiga fazer crentes maduros, fazer as pessoas que a gente está levando a palavra de Jesus ficarem maduras na fé. Primeira coisa é ler a palavra de Deus, pôr em prática. Vida de oração. O que é vida de oração? É você ter intimidade com o Senhor. Quanto mais você ora, mais você tem intimidade com o Senhor, mais você ouve a voz do Senhor. É aquilo que eu falei, que eu comentei com o Beto. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu tenho intimidade com o Senhor, mais eu ouço a voz do Senhor. Eu não ouvia antes. Eu ficava pensando, nossa, todo mundo fala que faz isso, faz aquilo, o Senhor fala. Eu não ouvia, mas eu não ouvia porque eu não buscava. E quanto mais você busca o Senhor, mais o Senhor fala com você. Em tudo, nas pequenas coisas, na hora que você levanta, Ele te dá um livramento, às vezes, de alguma coisa que vai pegar fogo, algum livramento na rua, e as coisas que você vai fazendo na sua vida,
o Espírito Santo vai dando discernimento, vai dando direção. Então, uma vida de oração com Deus aumenta a sua intimidade. Isso a gente tem que passar para as pessoas, que a gente está levando o verdadeiro Jesus. Então, ler a palavra de Deus e pôr em prática, porque não adianta nada a gente saber a Bíblia de ponta a ponta, que nem os fariseus, sabiam toda a lei, mas não colocavam nada em prática. Lembra a última pregação minha que eu falei? Os fariseus estavam ali com o Messias, o verdadeiro Messias, e eles não viam, porque eles estavam cegos espiritualmente. Olha que coisa mais triste. Já imaginou Jesus está na sua frente e você está cego espiritualmente? Então, nós temos que ler a palavra, colocar em prática a palavra, vida de oração que vai aumentar a sua intimidade com o Senhor, congregar, que eu falei que eram os relacionamentos, congregar é onde a gente cresce. Porque se você fica na sua casa, só, não vem, não congrega, não tem relacionamento, a gente não cresce. Então, a gente tem que ter as diferenças e aquilo. O corpo de Cristo é feito de pessoas diferentes. E o que eu tenho de bom eu vou passar, e o que eu tenho de ruim eu vou aprender com aquela pessoa que tem de bom e vice-versa. Então, a gente precisa congregar. E viver por fé. Viver por fé, isso também tocou muito no meu coração. A respeito de exemplo, eu falo agora em relação aos filhos. A gente está falando em gerações futuras, mas em relação aos filhos. Não adianta a gente falar se a gente não dá o exemplo. Então, a gente tem que mostrar uma vida de fé com o Senhor, e eles têm que crescerem temendo a Deus. E o que é temer a Deus? Temer a Deus é reconhecer o seu poder e autoridade. Poder e autoridade. Se a gente tiver uma vida de fé e nós formos temente a Deus, passarmos isso para as gerações futuras, nós estamos no caminho certo. É difícil? É. Transformação é difícil. Mas a pessoa mergulhando na palavra do Senhor, a pessoa tendo vida de intimidade com Deus, o Espírito Santo vai tocando e tem transformação. Então, essa passagem do rei Davi, eu achei muito interessante, porque ele podia falar para o filho dele, te dou isso, as coisas materiais, é importante? É, mas ele deixou um legado de fé. Ele falou, não desvia do caminho do Senhor. E aquilo que eu falei, lá para frente ele desviou, mas aqui o pai falando para o filho, não desvia do caminho do Senhor, que a sua vida será abençoada. E é isso que Deus tocou no meu coração. E agora, para encerrar, eu vou ler Deuteronômio 30, 19. Se vocês quiserem abrir. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, irmãos, quando a gente for levar Jesus verdadeiro para as pessoas, a vida eterna, isso aqui é muito importante. Escolha a vida e não a morte. Você escolhendo a vida, você escolhendo Jesus, vocês têm as bênçãos. Vamos passar por aflições? Sim, mas as bênçãos do Senhor correm atrás da gente. É só a gente se entregar para o Senhor. Então é isso. Vamos guardar bem isso. Escolha entre, aqui Deus falando, entre a bênção e a maldição, escolhe a bênção, escolhe a vida, escolhe Jesus Cristo. E que a gente consiga, através dos exemplos, passar para as gerações futuras, passar para as pessoas que não conhecem Jesus. Passar isso, que é o maior tesouro, é o maior legado que nós podemos deixar. Amém?